Agora, se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, nessa tarde, o meu coração está aberto para receber a Tua palavra, para receber as Tuas verdades. Espírito Santo de Deus, ministra a minha vida, que eu seja confrontado pela Tua palavra, que eu seja confortado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus. Você pode se sentar? Bom, eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre paternidade, sobre o Deus Pai. Eu sei que o tema da conferência é o reino de Deus, mas a única maneira de eu, de fato, viver o reino de Deus e expressar ou ser um agente do reino de Deus na sociedade é entendendo quem eu sou, não é verdade? Então, provavelmente você já passou por uma situação onde você foi decepcionado por alguém. Talvez um amigo seu muito próximo, ele te zoou na frente de todo mundo e aquilo te machucou profundamente. Ou talvez o seu pai ou a sua mãe falou alguma coisa que você não gostou e aquilo te deixou muito chateado. Talvez falou assim: você é muito burro, ou você não vai dar em nada, ou você nunca vai ser ninguém na vida. E aquilo entrou no seu coração e a gente fala assim: cara, isso aqui é a pior coisa, eu vou morrer, isso aqui vai acabar comigo. Daí você colocava aquele foninho, ficava ouvindo uma música da Taylor Swift, aquela música bem triste, ou um Justin Bieber, e aí você ficava chorando e falava assim: eu sou a pior pessoa do mundo, né? Ou só eu que passei por isso, né? Na minha época eu ficava colocando Linkin Park, eu ficava ouvindo Linkin Park, eu ficava: meu Deus, minha vida é muito difícil. Todo mundo já passou por isso, tá tudo bem, né? Mas por que nós passamos por essas situações? A verdade é que nós passamos por situações como essa porque nós colocamos expectativa nas pessoas. E a verdade é que não é errado você ter expectativas na pessoa, né? Não é errado eu ter a expectativa de receber amor do meu pai ou da minha mãe. Não é errado eu ter a expectativa de ter de receber companheirismo de um amigo. Não é errado isso. Só que muitas vezes a gente coloca uma expectativa exacerbada ou uma expectativa exagerada nessas pessoas, quando na verdade nós deveríamos estar colocando essa expectativa em Deus. Por que eu deveria colocar essa expectativa em Deus? Porque Deus, Ele é o único que é imutável, Ele é o único que nunca falha, e Ele é o único que tem um amor infinito por você. É o amor ágape. Agora, muitas vezes nós nos decepcionamos porque nós colocamos essa expectativa. Agora, muitas vezes nós temos experiências ruins com o nosso pai ou com a nossa mãe. E, consequentemente, nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. Então, talvez, o seu pai era ou é um pai muito rígido. Ele exige muito de você, ele cobra muito de você, você tem que ser a melhor aluna da sala, você tem que ser o melhor aluno da sala, se você não tirar 10, você não presta. Ou então, ele é um pai que ele não liga para você, ele nunca tem tempo para você. E, consequentemente, por esse relacionamento com o nosso pai terreno, muitas das vezes distorcido ou ruim, a gente acaba levando isso para o nosso relacionamento com Deus. Então essa pessoa, essa menina que era muito cobrada pelo pai terreno, quando ela conhece Deus, ela começa a agir de um lugar de performance. Ou seja, eu tenho que ser a melhor cristã do mundo. Eu tenho que ler, se eu não ler a Bíblia 3 horas por dia, se eu não orar 3 horas por dia, se eu não jejuar 5 vezes na semana, eu não vou ser amada por Deus. Talvez você já passou por isso. Ou talvez você era aquele filho que o seu pai nunca tinha tempo para você.
E toda vez que você vai orar, você fala assim, mas será que Deus está me ouvindo mesmo? Porque meu pai não ouve quando eu converso com ele. Minha mãe nunca tem tempo para mim, eu sempre sou aqui, sempre corrido, eu sempre fui cuidado por babá, eu nunca tive muito tempo com meus pais, eles sempre estão trabalhando na correria. E isso gera em você essa sensação de que Deus não está nem aí para você. Então, quando a minha mãe estava grávida de mim, minha história é um pouco doida, tá? Eu não sei, acho que eu não contei da última vez que eu vim. Mas minha mãe, ela estava grávida de mim e ela tinha engravidado, ela se relacionava com um homem lá e ela se engravidou, ela ficou grávida, né? E logo em seguida, ela conheceu um outro rapaz, enquanto ela estava grávida de mim. E esse rapaz que ela conheceu, que me registrou como pai. Então ele não é o meu pai, que eu falo que é meu pai, não é meu pai de sangue. O meu pai biológico, eu nunca conheci ele. Porque eu acho que nem a minha mãe tem certeza se ele é meu pai biológico. Então acho que ela não quis apresentar. Mas o meu pai que me registrou, quando minha mãe começou a namorar com ele falou, não, eu quero registrar ele. Me registrou, cuidou de mim por um tempo, mas depois também largou minha mãe. E eu tive esse relacionamento muito ruim. Então eu sempre tinha a sensação de que Deus iria me abandonar a qualquer momento. Eu falava assim, cara, as coisas estão dando certo, mas daqui a pouco alguma coisa vai dar errado. Eu não sei se já teve essa sensação. Sabe quando você fala assim, cara, tá tudo dando muito certo, eu tô com medo, alguma coisa vai dar muito errado. Quem aqui já pensou isso? Para dar errado só tem que estar dando certo. Aí eu ficava assim, cara, não, tá tudo muito bom. E eu não conseguia aceitar que a minha vida poderia ser boa. Então, durante a minha infância toda, eu passei muita necessidade financeira. Eu lembro que, por muitas vezes em casa, a minha mãe, ela trabalhava como doméstica e, por uma época também, ela trabalhou como faxineira de um supermercado 24 horas. Então, ela trabalhava de madrugada. Só que, assim, eu lembro que os primeiros 10 dias do mês, ela recebia no dia 1º, e aí os 10 primeiros dias tinha comida em casa. Os outros dias era comendo arroz e cebola frita. Porque não tinha mistura, não sei se chama mistura, não tinha frango, não tinha carne, não tinha bolachinha, danoninha, não tinha nada. Então, eu cresci nesse ambiente de muita falta, de muita necessidade. Então, toda vez que alguma coisa muito boa acontecia comigo, quando eu comecei a crescer, quando eu comecei a morar sozinho, eu falava assim, cara, alguma coisa vai dar muito errado agora. Porque não é possível, tudo está dando tão certo assim. Não é possível acabar o mês e eu ainda ter dinheiro na minha conta. Isso aqui tem alguma coisa errada, Deus. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Pode me corrigir. Eu não conseguia aceitar o favor de Deus na minha vida. Mas por quê? Porque eu queria trazer a minha vida aqui na terra, aquilo que eu vivi com a minha família aqui na terra, e eu queria transferir para quem Deus é. Mas a verdade é que a natureza de Deus não muda. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Só que na prática, para mim entender isso era muito difícil, porque eu sempre fui abandonado. A minha mãe, ela deixava eu e meu irmão em casa, muitas vezes porque ela ia para o bar beber e eu ficava sozinho. E eu falava assim, eu não conseguia confiar que Deus não iria me abandonar, mas foi um processo até que eu fui entender e conhecer o Deus Emanuel. Agora, a gente tem um slide aqui muito importante. Pode ir para o próximo slide, por favor. Deixa eu sair aqui da frente. Eu falei aqui com vocês durante o podcast sobre a Trindade, não é verdade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui a gente vê Deus Pai, que representa o quê? É a figura paterna. E o que representa essa figura paterna? É a identidade. Então, muitas vezes, a pessoa ela não entende quem ela é, ou ela não dá valor para ela mesma, porque quando ela era criança, o pai dela não afirmava quem ela era. Então, durante o processo de criação dos filhos, isso é comprovado cientificamente, que a afirmação do pai para o filho faz muita diferença, até mesmo na forma como o cérebro da criança é formado. Então, a identidade está muito atrelada à figura paterna. Outra coisa, a segurança. Então, lembra que eu falei para vocês? Parecia que a qualquer momento eu ia ser abandonado, eu ia ser largado. Eu não confiava em ninguém. Eu falava, cara, eu gosto de você, mas não confio muito em você não. Já já você vai sair da minha vida. Eu não conseguia acreditar que alguém
conseguiria ficar comigo por muito tempo. Por quê? Porque o meu pai terreno me abandonou. Outra coisa, provisão. A provisão financeira. Eu achava que eu iria passar fome sempre, todos os meses, nos últimos dias do mês eu ia ter que passar fome. Ou para mim era incabível eu terminar o mês e ter dinheiro na minha conta. Eu nunca acreditei que isso seria possível. Por quê? Porque eu não tive essa figura na minha vida terrena. Talvez você teve, para você eu estou falando isso aqui, você falou assim, mas isso aí é normal, eu sei quem eu sou. Né? Aí tem aqui Jesus Cristo, que representa o Filho, os nossos irmãos, que é a amizade, o companheirismo. Né? Então, você já viu aquele filho único que não divide brinquedo? Por quê? Porque ele não teve irmãos, ele não sabe ser companheiro, ele não sabe compartilhar as coisas. Né? E aqui, por último, o Deus Espírito Santo, que representa a figura materna, que é o quê? É o conforto, é o conselho, é a direção, é o afeto. Então, talvez você já conheceu alguém que é muito duro, que a forma, ele fala assim, não, mas o meu jeito de amar é assim, é falando grosso, é falando o que você tem que fazer. Por quê? Porque talvez não teve o afeto materno. Vocês estão entendendo até aqui? Tá. Então é muito importante a gente entender isso aqui, porque quando nós temos um relacionamento distorcido com um desses aqui, a nossa vida com Deus também vai ficar distorcida. Porque é automático, eu vou querer refletir aquilo que eu vivi na minha vida terrena para quem Deus é. Agora, para que eu possa, então, viver uma vida livre disso, ou seja, viver uma vida entendendo quem eu sou para Deus, eu preciso passar por um processo de cura na alma. Tá bom? Então pode ir para o próximo slide. Tem mais um aqui. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ler junto? Pode aparecer ali na tela para eles também? Olha só, vamos ler no 3. 1, 2, 3. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então volta lá para o slide, por favor. Então aqui, eu e você somos seres tripartidos. Que é o quê? Eu sou feito de corpo, que é essa carne aqui, ó. Por isso que é tão importante sim você cuidar do seu corpo. Porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. E ele precisa ser encontrado irrepreensível na vinda de Jesus. Então, é sim espiritual você cuidar do seu corpo. Você se exercitar, você comer bem, você não ingerir qualquer coisa. Tá bom? Fecha parênteses. A outra coisa é a alma, que é o quê? São as nossas emoções. Né? Hoje eu estou um pouco triste. O quê? É a sua alma. São as suas emoções, é a sua razão. Eu estou com essa vontade aqui de fazer. Tudo é a sua alma. Tá? E o espírito. Agora, quando eu aceito a Jesus, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar aonde? Aonde? No meu espírito. Então, quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem e habita no meu espírito. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu já aceitei a Jesus, por que eu já não sou curado instantaneamente? Por que eu não entendo que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está no seu espírito. E o seu espírito, que antes de você receber o Senhor Jesus, estava morto, agora ele é vivificado. É por isso que quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, ele fala que agora eles morreriam, estava falando sobre uma morte espiritual. Então, todo homem que não tem Jesus no seu coração, ele está morto no espírito. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem, ele regenera o nosso espírito. E nós estamos agora vivos, de fato. Só que a nossa alma continua cheia de feridas. Então, olha só o próximo slide, eu quis deixar de uma maneira bem visual para vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui essa bola. Quem é que lembra dessa bola? Jabulani. Né? A bola que foi o terror dos goleiros na Copa do Mundo. Muitas vezes a gente aceita Jesus e a gente está igual essa bola aqui, bonita por fora. Né? Tem nada de errado com ela. E está tudo bem. E você vem na igreja e as pessoas veem você e falam assim, nossa, esse irmão é uma bênção.
nossa, esse irmão é tão educado, nossa, esse irmão é tão legal, e você gosta daquilo. Só que quando você chega na sua casa, você sabe que por dentro, isso daqui é a câmara da bola, tá? E a imagem não está muito boa, mas isso aqui é a câmara da bola. Só que por dentro, você está cheio de feridas. Você está murcho. Por quê? Porque a sua alma não recebeu a cura. Vocês estão entendendo? Só que, para eu ser um instrumento útil nas mãos de Deus, o que adianta uma bola bonita, mas que a câmara está vazia? Você vai conseguir jogar com uma bola assim? Não, você vai chutar, ela não vai andar 1 metro. Então, para eu conseguir ser usado pelo Senhor, eu preciso receber cura na minha alma. Por isso que muitas vezes as pessoas, tem gente que já está na igreja há tantos e tantos anos, e você vai conversar com ela, e você fala assim, mas por que você não está servindo em nenhuma área? Ah não, porque ninguém gosta de mim. Ah não, o pastor não me cumprimentou quando eu cheguei na igreja, eu acho que ele não gosta de mim. Ah, a pastora passou por mim, passou reto, nem olhou na minha cara. Por quê? São pessoas que têm a alma machucada, a alma ferida. E isso impede elas de viverem a plenitude de Deus para elas. E Deus está falando assim, eu quero te usar, eu quero que você seja um agente de transformação, eu quero que você seja um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Só que a pessoa ela não consegue largar as dores dela, ou seja, ela não consegue resolver esses problemas, e aí ela não consegue caminhar. Só que o intuito nosso aqui nessa tarde é que você entenda o que está fazendo você, o que está te impedindo de viver os propósitos de Deus na sua vida. Quem aqui quer viver a plenitude dos propósitos de Deus para você? Né? Só que para isso eu preciso entender aonde eu preciso receber a cura de Deus na minha vida. Agora, o único capaz de curar a nossa alma é o Senhor. Abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, versículo 14 a 20. Efésios 3, versículo 14 a 20. Olha só o que diz a Bíblia. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio de quem? Do seu Espírito. E maiúsculo é o quê? É o Espírito Santo. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, é a partir daí que inicia o nosso processo de receber a cura. O processo do Espírito Santo comprovando a nós que nós somos filhos. Então, se eu chegar e falar para você assim, você é filho de Deus, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus para comprovar no seu espírito que você é filho, não vai adiantar nada. Então, não adianta eu chegar e falar, cara, é tão simples você entender, você é filho de Deus, você é amado, independente do que você faz, do que você deixa de fazer. Isso não vai entrar no seu espírito, isso não vai entrar no seu coração, isso não vai resolver as feridas da sua alma. Por quê? Porque você não porque você não recebeu essa comprovação do Espírito de Deus. Só que isso é um processo na nossa vida. Olha só o que diz Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo dentro de você que vai afirmar que você é filho. Agora, como que eu vou entender
né, o que me torna, então, de fato, um filho de Deus? Então, o primeiro ponto aqui para nós, se você estiver anotando, anota isso. O amor de Deus e sua infinita graça me torna um filho de Deus. Então, eu me torno um filho de Deus através do amor de Deus e da sua infinita graça. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E quando ele fala vida eterna, de novo, não é a vida aqui desse corpo, mas é o seu espírito que vai viver eternamente com Jesus. Então, quando eu entendo isso, isso tira um peso das minhas costas e faz eu entender que não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com quem Deus é. Então, o amor de Deus não repousa sobre você porque você é uma pessoa legal. O amor de Deus, ele não está disponível para você porque você é uma pessoa que vem na igreja todo dia. Vocês estão entendendo? O amor de Deus não tem nada a ver com o que eu faço, mas tem a ver com quem Ele é. Deus é amor. Deus é amor. É a natureza dele. E Deus, Ele já te ama, independente do que você faz ou que você deixa de fazer. Ah, Vitor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e Deus vai continuar me amando? Sim. Mas quando você entende que você é amado de tal forma por Deus, que Ele se entregou por você, você realmente vai conseguir fazer o que você quiser? Você realmente vai conseguir sair pecando, fazendo tudo, Deus já me ama? A gente não consegue, porque existe um relacionamento. É igual a um casamento. Eu sei que a minha esposa me ama. Ela me ama de graça. Então eu vou trair ela. Claro que não. Eu amo ela. Eu nunca faria uma coisa dessa com ela. Vocês estão entendendo? Então eu preciso entender o amor de Deus. Olha só o que diz Romanos 11:6. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Esse versículo pode ser até um pouco engraçado, né? Mas a verdade é que muitas vezes a gente quer fazer as coisas para conquistar a aprovação de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. Você já é aprovado por Deus. Então muitas vezes a gente quer ficar se comparando com as pessoas. Mas aquele fulano ali, poxa, parece que Deus ama mais ele. Deus dá tantas coisas boas para ele e para mim não. Quem aqui já passou por isso? Você fala assim, nossa, aquele fulano ali, não é possível que Deus ama ele, Deus me ama mais do que aquela pessoa. Porque aquela pessoa tudo dá certo na vida dela. Não é verdade? Todo mundo já pensou isso daqui. Mas o amor de Deus não tem nada a ver com o que a gente faz. A segunda coisa, ter fé em Jesus Cristo. Então eu me torno um filho, tendo fé em Jesus Cristo. Olha só o que diz Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante o quê? Mais alto, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então eu tenho uma notícia para você. Não vai ser todo dia que você vai acordar e você vai estar se sentindo o filho mais amado do mundo. Sabe por quê? Porque não tem a ver somente com aquilo que você sente. Hoje eu estou muito bem, eu estou me sentindo um filho muito amado, a minha autoconfiança está lá em cima, hoje eu estou me sentindo muito bem. Mas vão ter dias que você vai acordar se sentindo o cocô do cavalo do bandido. E aí o que resta para você? Fé. Fé na palavra. Você vai ter que se apegar àquilo firmemente. Vão ter dias que o seu pai terreno vai falar algo que vai machucar o seu coração. E você vai pensar assim, cara, mas se o meu pai terreno pensa isso de mim, imagina Deus que está lá no céu. Mas você vai ter que se apegar às verdades bíblicas. E você vai ter que ler aquilo ali, você vai ter que falar assim, é pela fé. Deus é o meu pai. Deus me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no meu lugar. Cara, Deus me ama.
E você vai ler aquilo de novo, e você vai deixar aquela palavra, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não menospreze o poder da palavra. Enquanto você lê a palavra de Deus, ela entra dentro de você e ela tem o poder de te transformar. E enquanto você está lendo, talvez a primeira vez que você lê, você vai falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho. Beleza. Aí, vou ler mais uma vez, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí você lê a terceira vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim, uau. E aquilo começa a entrar no seu coração. E a fé começa a aumentar. A fé começa a crescer no seu coração. E não tem a ver com o que você está sentindo. Porque vão ter dias que você vai se sentir um rejeitado. Tem dias que você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Tem dias que você vai sentir que ninguém gosta de você. Só que a fé vai te ajudar a entender que você é filho de Deus e Deus te ama. Terceiro ponto, entender que é seu direito ser filho. Olha só o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o quê? O direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Isso aqui é muito importante. Talvez você é uma pessoa que está aqui, mas você não foi um filho planejado. Talvez seus pais já até falaram, você foi um acidente que aconteceu na minha vida. Eu não estava querendo ter filho, mas daí você apareceu e está aí agora, né? Enfim, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não nasceu somente porque os seus pais quiseram, mas você veio porque Deus quis que você estivesse aqui, porque Deus tem um plano na sua vida. Amém? Não tem a ver com os seus pais, mas tem a ver com Deus Pai. Ele tem um plano na sua vida. Ele planejou a sua vinda para cá. Antes mesmo de você nascer, Deus já sonhava com você. Isso aqui não é coisa que eu penso, isso aqui são verdades bíblicas, que eu quero que entrem no seu coração para que você entenda. Amém? Então, não deixe essas mentiras do diabo entrarem no seu coração e você falar assim, eu sou um filho não planejado. Não, isso daí é uma mentira que o diabo quer que você acredite. Você é sim um filho planejado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sonhou com você. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Vocês estão entendendo? E por último, quarto lugar, agir como filho. Uma vez que você recebe o amor de Deus, você entende que não tem nada a ver com o que você faz. E você tem a fé em Jesus Cristo. E você entende que isso é o seu direito. Você precisa agir como filho. Mas como assim eu agir como filho? Olha só o que diz Romanos 8:17. Romanos 8:17 diz: se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Muitas vezes, agir como filho ou ser filho, nem sempre vai ser mil maravilhas. Nem sempre vai ser só bênção. Agora é só alegria, eu me sinto amado, eu acordo e os passarinhos estão cantando na janela para mim. Você é filho, você é amado. Que bom se fosse assim, não é verdade? Mas infelizmente não é. Olha só o que a Bíblia diz. Se de fato participamos do seu sofrimento, o filho também participa do sofrimento com o pai. O que isso tem a ver? Então quer dizer que eu tenho que sofrer, eu tenho que ser uma pessoa sofrida na vida, eu tenho que passar pelas piores coisas. Não, não é isso que ele está falando aqui. Isso daqui tem a ver com o que Jesus falou. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. O que significa? Ser filho também envolve sacrifício. Vão ter coisas que você vai ter que deixar para trás, para que você possa de fato viver a paternidade perfeita de Deus.
Você não vai conseguir entender quem você é para Deus se você não abre mão das mentiras que o diabo fica soprando no seu ouvido. Você não vai conseguir entender que você é filho de Deus se você não decidir sair desse lugar de vitimismo. Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou o mais burro da família. Eu sou o que não vai dar em nada. Cara, vai ter uma hora que você vai ter que falar assim: eu não aceito essas palavras sobre mim. Você vai ter que abrir mão disso, para que você possa viver a perfeita vontade de Deus. E por último, a última maneira como eu entendo que eu sou filho de Deus é através da cura na alma. A cura na alma é a última forma como eu vou entender a paternidade de Deus na minha vida. Porque é nesse lugar onde essas feridas, essas coisinhas que o diabo fica tentando plantar em nós, essas muitas vezes palavras que os nossos pais lançam, que amigos lançam sobre nós, e aquilo começa a crescer na nossa cabeça e vira uma fortaleza. Essas coisas, elas precisam ser transformadas dentro de nós, para que nós possamos entender que nós somos filhos de Deus e amados por Ele. Agora, como eu recebo a cura na alma? Primeiro ponto é permitir que o Espírito Santo traga à tona o que precisa ser resolvido. Então, talvez você teve uma experiência que foi muito marcante na sua vida e que você não conseguiu resolver ela ainda. Talvez algum dia você foi abusado quando você era criança pelo seu pai ou por um tio, e aquilo você colocou numa caixa e você não quer mais saber daquilo, você só quer evitar pensar naquilo. Mas são coisas que precisam ser resolvidas. Só que eu não vou conseguir resolver sozinho, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Então eu preciso permitir que o Espírito Santo traga à tona aquilo que precisa ser resolvido. A segunda coisa, eu preciso liberar perdão totalmente. E liberar perdão envolve liberar perdão para quem te machucou e também envolve liberar perdão para si mesmo. Muitas pessoas carregam a culpa de como que eu deixei aquela pessoa fazer isso comigo. Como que eu me permiti ser usado dessa forma? Como que eu me permiti que o meu pai falasse comigo desse jeito? E você carrega uma culpa dentro de você. E Deus está querendo que você libere perdão. A terceira coisa, o terceiro passo é liberar a expectativa dos homens e de si mesmo e colocar em Deus. Isso daqui tem a ver com uma transformação em você. Muitas vezes a gente fala assim: Deus, então transforma o meu pai, faz o meu pai ser uma pessoa melhor. Sim, você pode orar por isso, mas tenha a sua expectativa em Deus, que mesmo o seu pai não sendo o melhor pai do mundo, você tem um pai que é perfeito. Muitas vezes a gente tem essa expectativa: eu queria tanto que meu pai fosse assim, que minha mãe fosse assado, que meus amigos fossem assim. Libera essa expectativa do seu coração. Libera isso. Coloca a sua expectativa no Senhor. E por último, concluir as histórias pendentes. Eu preciso concluir aquela história que não foi resolvida dentro de mim. Quer dizer que então eu tenho que ligar para aquela pessoa que me machucou e conversar com ela? Não tem nada a ver com a pessoa. Isso aqui tem a ver com você. Tem a ver com você dar espaço para o Espírito Santo trazer isso à tona e você falar assim: agora eu vou resolver isso daqui na minha vida. Muitas pessoas passam anos e anos nesse processo de cura interior, de cura na alma, e está tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que você inicie isso, não é verdade? Quem aqui sente que precisa receber cura na sua alma? Você teve algum momento que você foi muito machucado e você fala assim: cara, isso aqui ainda é uma história que eu não consigo rever, ou isso aqui é algo que para mim não foi resolvido, ou isso aqui é algo que me machuca até hoje. Quem aqui tem isso aqui? Levanta a sua mão, por favor. Tá, bastante gente. É normal. Eu tenho muitas histórias que eu precisei resolver com o Espírito Santo. Eu precisei liberar perdão. Foi fácil? Não foi fácil. É fácil até hoje? Tem muita coisa que não é fácil até hoje. Mas eu entendo que eu estou num processo com o Espírito Santo. E a palavra de Deus me garante
que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Amém? Então Deus, ele tem uma obra na sua vida. Então não pense, acabou minha vida, eu não tenho mais chances. Ou então, cara, eu nunca vou dar certo na minha vida. Não pense, isso é uma mentira que o diabo quer colocar no seu coração. Sim, ainda há tempo. Vitor, mas eu já tenho 40 anos nas costas. Não importa, ainda há tempo. Amém?